E aí galera do Jesus Freaks, beleza? Cara, que sono que eu tô, velho. Muito bom dia pra você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente começa mais uma série de vídeos falando sobre características de todo cristão, de que todo cristão ele é alguma coisa. É claro que todo cristão pensa diferente em algum ponto, ele age diferente, ele é diferente, mas existem algumas características que elas caracterizam todo o grupo cristão em si, e todo cristão em qualquer lugar do mundo ele é caracterizado por isso. E hoje nós vamos falar de que o cristão, todo cristão, ele é um adorador. João, no capítulo 4, Jesus ele está conversando com uma mulher no poço. E apesar de todas as implicações maravilhosas daquela conversa, gostaria de enfatizar o verso 23, que é quando Jesus chega para ela e fala que está chegando o tempo e já é chegado de que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e é estes os quais o Pai busca. Algo que precisa ser enfatizado a nós é de que todo cristão, antes de ser um evangelista, todo cristão antes de ser um pregador, antes de ser um apóstolo, antes de orar por alguém, todo cristão antes de cantar no louvor, antes de exercer um papel na igreja, ele é um adorador. A tarefa principal e essencial da vida cristã é a adoração vertical a Deus. Se você é um bom pregador, se nós formos ótimos evangelistas, se nós formos caras muito diligentes no serviço da igreja, mas se nós não formos adoradores verticais diretos a Deus, nós não somos cristãos. Jesus fala nesse texto de que Deus procura adoradores com essas características. Deus procura adoradores, ou seja, Deus não procura pessoas habilidosas, Deus não procura pessoas eloquentes, Deus não procura pessoas com um bom discurso, com uma boa didática, Deus não procura pessoas que tenham muitos dons, Deus procura adoradores que o adorem. Nossa adoração é a expressão do nosso relacionamento com Deus, e se nós não adorarmos, significa que nós não temos relacionamento com Deus, e Deus não está interessado em pessoas habilidosas, mas está interessado em pessoas que se relacionem com Ele, em cristãos que, respondendo à graça divina, se entregam num relacionamento com Ele. Por isso que, como cristãos, devemos nos engajar mais na tarefa de leitura da Bíblia, na tarefa de oração, na tarefa devocional. Mas nesse texto Jesus não fala só que devemos adorar, mas ele diz como devemos adorar. De acordo com Jesus, a nossa adoração deve ser em espírito, ou seja, não existe um lugar certo, não existe uma hora certa, não existe um momento, um jeito certo. Nós não adoramos diante de uma imagem, de algo físico. A nossa adoração é espírito, é em espírito, ou seja, em qualquer lugar, onde, quando, como nós desejarmos. O que importa é que nós o adoremos. E ele continua, em verdade. Isto significa de que o nosso coração deve ser sincero na nossa adoração divina. Deve existir um coração sincero. Não adianta só chegar e declarar palavras e falar palavras vazias, jogá-las ao vento, sendo que você nem acredita naquilo que você está falando. A adoração deve ser em verdade, com fé, depositando legítima confiança naquilo que você está declarando. Além do mais, precisamos lembrar de que a nossa adoração a Deus, ela vai muito além das disciplinas espirituais, vai muito além de só você orar, dessa expressão direta, né? Que é você parar, orar, ler a Bíblia, jejuar. A nossa adoração a Deus, ela é uma adoração diária. Somos pessoas que carregamos o Espírito Santo dentro de nós, ou seja, a nossa vida é uma prestação de culto a Deus contínua. Em Gênesis, nós aprendemos de que existe de Deus um mandato cultural para o homem e existe um mandato social. O que isso significa? De que, além desse mandato religioso, de nos relacionarmos diretamente com Deus, existe um mandato social e cultural, ou seja, existe uma ordem divina para que o homem se relacione com outras pessoas e de que o homem se relacione com a criação, se relacione com a cultura, se relacione com o trabalho, com o estudo, se relacione em curtir uma arte, ouvir uma música, sabe, assistir um filme, cozinhar. Estudar, essas são maneiras pelas quais nós glorificamos a Deus, porque quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, quando nós estamos trabalhando, estudando, quando nós estamos assistindo um filme, ouvindo uma música, seja lá quem seja o escritor, quando nós estamos assistindo uma série, nós estamos nos envolvendo com a cultura e com a criação divina, com aquilo que vem das mãos de Deus. Nós temos a noção de que Deus é a causa de toda a realidade. O nosso
relacionamento com tudo que existe se torna para glorificar a Deus. Por isso que o fim último de todas as nossas relações é o louvor e a glória divina. O nosso trabalho, o nosso estudo são meios que glorificamos a Jesus Cristo e o Deus a quem servimos. É por isso que para glorificarmos a Deus em tudo isso que nós fazemos, assim como os reformadores nos ensinam, devemos fazer tudo com ética, com diligência, com zelo e criatividade. O autor Igor Miguel, no livro A Escola do Messias, esse livraço aqui, ele diz o seguinte: o cristão não trabalha para ser reconhecido, para ter sucesso ou para obter segurança material. O cristão trabalha consciente do seu papel como adorador. A sua diligência testemunha a glória de Deus e sua presença fiel nos afazeres ordinários dá testemunho do amor a Deus e ao próximo. E pra gente finalizar, o porquê adorarmos a Deus. Apesar de ser uma ordem bíblica e já ser um motivo suficiente para o adorarmos, eu vou listar 2 motivos rápidos para que sempre que a gente não quiser adorar, a gente lembre disso e seja impulsionado à adoração. Em primeiro lugar, Deus é a causa de toda a realidade. Deus é o criador de todas as coisas que existem. Tudo que existe, existe a partir de Deus. A realidade é resultado da palavra e da sabedoria divina. Deus criou, organizou e continua sustentando toda a criação com o seu poder e com a sua sabedoria divina somente pela palavra. Deus, ele é rei e governa sobre a criação. Deus determina o que acontece e o que não acontece. Os fenômenos naturais que nós chamamos de naturais, como a chuva, a grama que cresce, os animais que se reproduzem, a história que continua acontecendo da humanidade, tudo é controlado e conduzido pelo poder de Deus. Deus é o rei de todo o universo e ele está assentado no trono do universo. Ele, por ser o Criador, é o único digno de ser adorado, porque tudo o que existe não é Deus, somente o Criador, então ele deve ser adorado. E em segundo lugar, apesar dele ser Deus e soberano, ele nos criou, mas nós nos rebelamos, pecamos, odiamos a Deus. E ele, ao invés de nos condenar, de nos julgar, de nos destruir no fogo do inferno, ele nos amou. Ele desceu do trono do universo, ele se encarnou, ele veio à terra como homem, derramou o sangue dele na cruz, morrendo a nossa morte, pagando a nossa dívida e conquistou a vitória que nos deu o resgate do pecado. Ele conquistou a vitória sobre a morte, sobre o juízo, sobre o pecado no nosso lugar e transportou essa vitória para nós. Hoje nós só podemos viver, nós só podemos adorar a Deus, nós só podemos nos achegar a Deus pela obra de Jesus Cristo, do homem Deus naquela cruz. E ele ressuscitou para continuar nos justificando diante de Deus. E nós temos sido fiéis a Deus nessa adoração, temos adorado a ele de todo o nosso coração, em espírito, em verdade, ou temos sido somente robôs egocêntricos que só repetem palavras e fazem porque querem aplausos. E aí, como é que tem sido a sua vida de adoração? Esse foi o vídeo da semana. Curte esse vídeo, mano. Quero pedir, compartilha esse vídeo com alguém. Se você foi edificado, manda pra um grupo, manda pra alguém, manda no seu status. Cara, manda pra alguém, comenta aí, tamo junto. Até a próxima. Falou, falou.